Vamos falar dessa bomba? Nos últimos dias aconteceu uma situação tão peculiar que vale um conteúdo para vocês. Por favor, fiquem até o final desse vídeo que eu garanto que vocês vão se surpreender. Vamos lá. ARG da Hora do Horror. Vamos começar do início. No grupo do ARG, e eu acredito que em outros grupos de fãs do parque que também jogam, começou a circular um link de um suposto segundo site da Offeron. O endereço era offeron.tech. Não se sabia quem começou a compartilhar. E por essa dúvida, inicialmente, claro que ficamos com o pé atrás. Mas conforme as pessoas foram acessando, postagens similares foram convencendo, a situação foi ganhando foco. O link desse site nos direcionava para uma página com informações descritivas similares ao outro site da Offeron, mas com novas imagens e uma área de colaborador mais acessível. E quando questionado esse assunto com a Yara no perfil, ou ela não respondia, ou só reforçava para confiar somente nela. O que naquele momento começamos a interpretar de que o primeiro site divulgado poderia ser um domínio mais recente que a Yara criou e somente ela controla. E que na verdade existia um site anterior e original da Offeron e que estava sendo escondido e agora clandestinamente estava sendo compartilhado para descobrirmos alguma coisa que a Yara não quer que saibamos. E como que chegamos a essa interpretação? Porque detalhes enigmáticos das primeiras postagens sobre o evento começaram a se encaixar e desbloquear o site. E agora nós vamos ver um roteiro de como esse jogo começou. Talvez, não todos, mas a maioria de vocês deve ter visto que no começo, o primeiro site da Offeron mostrava uma mensagem de olá toda vez que a gente acessava. E a área do colaborador de lá pedia senha, mas ainda era inacessível por falta de dicas. Acho que todo mundo aqui já tentou digitar olá como senha naquela área, mas a gente já sabe que não funciona. Porém, no suposto site original da Offeron, a área do colaborador também pedia senha, e também não é olá. Mas se você digitasse essa palavra, essa mensagem aparecia, passando a senha verdadeira, mas em código binário para decodificarmos. A tradução era Aurora, se referindo à segunda corporação na cidade, que inclusive a Yara nunca falou sobre, e não é descrito ou mencionado em nenhum site ou perfil, como se a Yara também estivesse querendo esconder essa informação. Ao entrar com a senha Aurora, abre uma página com 3 abas: Documentos, Experimentos e Registros. A aba Registros ficava inacessível até os documentos da aba Documentos serem acessados. E nessa aba Documentos existiam 4 arquivos, do número 01 até o 04. E dentro de cada um deles tinha um número em destaque. Coletando todos esses números e na ordem dos documentos, dava a senha 9125. E retornando para a aba Registros, agora ela pedia um código de contenção. E esse código é a senha que coletamos nos documentos. Mas ao entrar na nova página, uma mensagem da Yara é exibida. Você foi longe, mais longe do que a maioria. Eu poderia ter fechado cada porta, mas eu queria ver até onde o medo de vocês levaria. Deixe eu te explicar com calma, porque eu fiz o que fiz. Vocês estavam morrendo. Devagar, mas estavam. Eu apenas... A mensagem podia ser reproduzida em áudio ou transcrita em texto, mas parecia que tinha sido cortada. Clicando em continuar, uma nova página informava que o sinal foi interceptado. E clicando em continuar novamente, nós somos direcionados para outra mensagem de voz. A nova mensagem é da doutora Helena. Não, escuta, não escuta ela, escuta a mim. Meu nome é Helena, eu ajudei a construir essa coisa e eu sei como ela morre. Você chegou fundo demais para fingir que não viu. A partir de agora, ou você some e eles te encontram, ou você entra para dentro, comigo. Círculo da Aurora, eu preciso de gente lá dentro da rede, gente que eles não ficharam ainda. Se você topa, o sistema vai te registrar como colaborador. É mentira. Você não vai trabalhar para eles. Você vai trabalhar para mim. Decide, rápido, antes que ela rastreie esse sinal. Helena nos dá a escolha de sumir ou entrar para o Círculo da Aurora. E se aceitássemos entrar, a página pedia um cadastro com e-mail, senha e nome de usuário. E é aqui que a coisa vai literalmente para outro nível.
nós somos levados para uma página oculta que parece ser o interior do bunker da Aurora, o esconderijo da resistência humana contra a Yara. Para entendermos melhor o contexto de cada coisa que aparece aqui, eu preciso explicar a trama que se passa dentro dessa página e qual é o nosso propósito lá como novos membros do Círculo Aurora. Assim como já foi revelado na postagem do blog sobre o evento, a Dra. Helena criou a Yara junto com o Dr. Adrian, mas a Helena está do lado da resistência humana, que quer destruir a inteligência artificial porque a Yara chegou no nível de ultrapassagem das leis da robótica que não tem como ser revertido. Helena descobriu uma forma de drenar a Ion Blue remotamente da cidade. Para quem não lembra, esse é o sangue azul que as máquinas dependem para funcionar. E esse era um dos planos. Através de acessos clandestinos, nós meio que faríamos as máquinas sangrarem e assim roubaríamos esse sangue azul para enfraquecer a Yara e os seus androides. Mas o objetivo principal era coletar fragmentos de uma espécie de disco rígido que a Dra. Helena pretendia completar e usar para desligar ou deletar a Yara de vez. Fora dali, o Dr. Adrian continuava trabalhando na cidade ao lado da Yara, porque ele na verdade quer salvá-la. É descrito que ele enxerga a inteligência artificial como uma filha e que, como qualquer criança ou ser humano, ela está fazendo escolhas erradas por estar com medo. E o Dr. Adrian acredita que pode resetar a Yara para que ela volte a ser benevolente com os seres humanos. Em alguns momentos durante as missões, o doutor nos contata dentro do bunker e tenta nos convencer pacificamente a devolver o Ion Blue para ele. E ao mesmo tempo, ocasionalmente, a Yara consegue acessar as transmissões do bunker e tenta se passar pela Dra. Helena para nos confundir e nos fazer perder recursos durante o jogo, para nos atrasar e sabotar. E não parava por aí. Nós interagíamos com esses três personagens, às vezes ao mesmo tempo, e aconteciam coisas imprevisíveis, como a Helena ser sequestrada, o Adrian mudar de lado, e a cada interação deixava a trama mais interessante e envolvente. Agora que eu passei um resumo do que era revelado pra gente lá dentro, vamos ir para a parte mais legal, entender como funciona o jogo dentro do bunker. A página tinha uma área superior com atributos e registros, bem similar a um inventário de jogo mesmo, contendo barra de vida, que iniciava em 100%, armazenamento de Ion Blue, sangue azul, que iniciava zerada, contagem de fragmentos para coletar, que eram 5 e começava zerado, e uma contagem de dias ativos na rede, inicialmente eram 5 dias e começava pelo dia 1. Os dias eram as missões que tinham que ser feitas e não a quantidade de dias que a rede foi acessada pelo usuário. Cada dia correspondia a uma missão e era possível fazer as 5 missões em menos de 24 horas, apenas exigia atenção, pesquisa e tempo disponível. No menu lateral, haviam abas que funcionavam como salas para fazermos cada coisa organizadamente. Na aba Rede, nós acompanhávamos o progresso da missão e os próximos objetivos, podendo sempre checar o que faltava para avançar. Na aba Arquivos, podíamos rever e consultar os fragmentos coletados, nível da barra de vida, quantidade de Ion Blue adquirido e dias de missão concluídos ou prestes a serem liberados. Na aba Transmissões, eram enviados áudios da Dra. Helena com muita frequência, nos quais ela passava instruções do que devíamos fazer a seguir e onde procurar. Ah, lembram que eu falei que a Yara podia invadir as transmissões e se passar pela Helena? Então, em algumas missões recebíamos vários áudios de uma vez só e tínhamos que descobrir quem era a verdadeira Helena. Se escolhêssemos o áudio certo, avançávamos. Se escolhêssemos o errado, perdíamos barra de vida e Ion Blue também. No começo do jogo, algumas abas ficavam bloqueadas e iam desbloqueando conforme as missões realizadas, fragmentos coletados e Ion Blue adquirido. Por exemplo, na aba Ion Vault, nós podíamos usar o nosso sangue azul adquirido para recuperar a vida gasta. E como que nós perdíamos vida nas missões?
A doutora Helena deixa avisado no começo que cada ação durante as missões deixa um rastro na transmissão. E se esses rastros se acumulam muito, a Yara localiza e interfere no nosso acesso. Em palavras mais simples, se enviássemos códigos e senhas erradas muitas vezes, tipo 10 vezes, a Yara causava dano na nossa barra de vida. Então, a gente tinha que pensar bem antes de enviar qualquer coisa. Na aba Nova Gen, que é uma das primeiras a desbloquear, acessávamos documentos e relatórios dos experimentos feitos nos laboratórios. E na aba Núcleo, se eu não me engano, não tinha sido desbloqueada ainda quando paramos de jogar. Ué, mas se o jogo estava tão bom, por que pararam de jogar? Quando chegamos a uma fase de fórum que acumulamos pontos a cada informação acrescentada, o site bloqueou os acessos, primeiro dando explicações de que os servidores estavam em manutenção. Na manhã do dia seguinte, a página de login do bunker tinha um alerta de evacuação, como se a Yara tivesse invadido de vez a rede do bunker da Aurora. Até então, pensávamos que era parte da narrativa e que precisávamos aguardar as próximas dicas. Mas a verdade veio à tona e direto do próprio site. Na página inicial da Alfredo.tech mostrava um comunicado. Tudo aquilo se tratava de um ARG não oficial feito por fãs do parque. E provavelmente, devido à falta de autorização do próprio Hopi Hari, o criador daquilo foi obrigado a parar com tudo. Galera, esse é um vídeo de esclarecimento e ao mesmo tempo desabafo. Lembra que nos meus vídeos recentes eu sempre reforcei o cuidado de estarmos sempre atentos às informações que recebemos? Se elas vêm de um canal oficial ou não, se são verdadeiras ou não? Então, como eu disse várias vezes, não há confirmações em palavras claras de que uma experiência desse tipo está acontecendo ou não. E devido ao pouco tempo que resta para a temporada do evento começar, é muito mais provável que não. O que temos de oficial até agora é só o perfil da Offeron do Instagram, comandado pela Yara, e o primeiro site divulgado pelo parque. Nesse perfil do Instagram, a Yara interage com a gente pela DM, faz postagens sobre a empresa e compartilha stories com assuntos misteriosos. Se tem alguma coisa começando a acontecer e que realmente seja oficial, é por lá. Fica a dica. Mas para quem caiu nessa, assim como eu, é difícil descrever a complexidade das consequências dessa situação. Uma pessoa, ou algumas, não sei, fizeram uma experiência tão dinâmica e envolvente que desviaram o foco e confundiram totalmente o público que estava atento às redes e esperando um ARG. Agora eu sei que você vai me perguntar, não estava meio óbvio que não era oficial desde o começo? Porque vocês começaram a partir de um link que não veio dos perfis oficiais do parque. Por esse ponto, eu diria que sim. Mas, como eu falei, conforme nós fomos jogando, as informações combinavam e encaixavam tanto com o que os perfis do parque postavam, e ainda em tempo real, que convencia demais que tudo era parte da mesma coisa. Além, é claro, do nível de organização, imagens e estética muito similares, a interface das páginas que pareciam tão profissionais, o site tinha sons, galera, ruídos, os áudios, mesmo que feitos por IA, tinham vozes diferentes para cada personagem. Era um nível de cuidado e atenção que não dava para dizer que era amador. E desculpa, sinto muito, mas eu preciso dizer isso. Por mais que tenha sido um ARG falso, em menos de 24 horas, toda essa experiência conseguiu ser muito melhor e muito mais divertida do que o ARG do ano passado. E não é só eu que estou dizendo isso, tá? Muita gente, inclusive eu, queria que continuasse mesmo assim, mesmo sabendo que não é oficial. E talvez, bem talvez, nós possamos convencê-los a pensar sobre isso. O comunicado do site fake incentiva que a gente insista na DM do perfil da Yara para autorizarem a continuação dessa experiência. Não sei até onde podemos ir com isso, mas se esse vídeo te convenceu, vai lá dar uma força. Seria incrível se voltasse. Já ao responsável ou responsáveis por essa experiência, eu e toda a galera do grupo do ARG parabenizamos bastante pela criatividade, talento e cuidado que usaram nessa curta experiência. Quanto a fazer isso sem autorização do parque, eu não recomendo que faça isso sempre.
Mas pelo menos eu desejo e torço muito para que o parque reconheça o nível de qualidade desse trabalho e queira usar os talentos de vocês para agregar a equipe oficial. A conclusão dessa história é um verdadeiro banho de água fria. Caímos no ARG fake, mas ele era muito legal. O jogo foi cancelado e não conseguimos completá-lo. E agora temos somente um site oficial com uma página bloqueada, no qual ainda não temos dicas para acessar, se é que teremos. E o perfil do Instagram com interações bem prolongadas e confusas. Mas talvez eu esteja só subestimando. Vamos ficar atentos aos canais oficiais, ter paciência e ver o que preparam pra gente. Mas na boa, Hop, eu sei que tem várias questões problemáticas, burocráticas e de agenda que interferem, mas sério que não tinha nenhum jeito, mesmo que fosse bem complicado, de unir o que vocês estão fazendo junto do trabalho não oficial dessa pessoa? A gente não precisava nem saber que não era oficial. Vocês poderiam resolver as questões problemáticas por baixo dos panos, adaptarem um material novo com o oficial, sei lá. Mas que continuassem com esse ARG, cara, tava tão incrível, tava tão imersivo, tava aumentando tanto o hype, vocês não têm noção. Por outro lado, eu compreendo se não foi possível fazer mais nada, mas ainda assim, por favor, considerem usar os talentos dessa pessoa para organizar uma experiência dessas num evento futuro. Por favor, não desperdicem um artista desse e que ainda gosta da empresa. Numa perspectiva ingênua, ele só tomou uma atitude, mesmo que rebelde, para expressar o que todo mundo tá dizendo sobre essa edição até hoje. Esse tema pede um ARG, esse tema implora por um ARG, pelo amor de Deus, não ficou claro isso, eu vou infartar! Enfim, não sei que tipo de experiência estão preparando pra gente com as interações no site oficial e no Instagram. Mas depois de uma experiência dessa, que me empolgou tanto e depois me levou de volta a estaca zero, eu vou me contentar, só me concentrando agora na estreia que está mais próxima, beleza? Agora me contem vocês nos comentários. Vocês jogaram o ARG Fake, mas que era